Eu vou chamar agora, então, a nossa próxima apresentação com a doutora Ana Carolina Marinho, que é médica, especialista em alergia e imunopatologia, mestre e doutora, né, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da ASBA e da SBIM, e também, né, ela é consultora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e vice-coordenadora do Departamento Científico de Imunizações da ASBAI. Ela é professora colaboradora da disciplina de Imunologia e Alergia da Faculdade de Medicina da USP também. E a pergunta que nós levamos a ela foi a seguinte: quais as últimas atualizações do PNI que beneficiam pessoas com 60 anos ou mais e com condições crônicas não transmissíveis? E o que podemos esperar de novas atualizações? Ana Carolina, muito obrigado pelo seu aceite em participar do nosso evento de hoje. Imagina, boa tarde aí a todos e todas. Mark, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar nessa iniciativa, né? A gente costuma dizer aí, e aqui a gente teve um monte de colega, pessoas que a gente encontra aí no nosso, nas palestras, que a gente sempre fala para nós mesmos, né, como profissionais de saúde. Então, é um prazer enorme estar aqui com a possibilidade de ampliar aí esse horizonte em relação à imunização. E aí, assim, a gente vem trazer um pouquinho aqui o Programa Nacional de Imunizações vem discutindo de forma, em relação aos avanços e de uma forma mais consistente e real para a proteção de grupos prioritários, e especialmente quando a gente fala de pessoas com 60 anos ou mais e doenças crônicas, né? Então, eu vou falar um pouquinho o que a gente tem discutido junto com o Ministério da Saúde sobre as atualizações, coisas que ainda não estão disponíveis, mas que já estão ali no forno ou em discussão, e reforçar algumas questões que são importantes também. Então, recentemente, o Ministério da Saúde, junto com os especialistas aí na Câmara Técnica de Assessoramento e Imunizações, então esses documentos são públicos, estão lá no site do Ministério da Saúde, discutiu bastante sobre a questão da ampliação de vacinas, né, contra difteria, tétano e coqueluche, pensando principalmente na coqueluche, especialmente para grupos, né, de doenças crônicas como asma e DPOC. Né? A gente vem passando por momentos aí de aumento do número de casos de coqueluche no país, na verdade no mundo inteiro, isso é cíclico, e no país nesses últimos 2 anos principalmente, e esse é um público que está em discussão se a gente deveria então ampliar aí, essas recomendações no serviço público, né, no SUS, especialmente para pacientes asmáticos graves e com DPOC. Então, isso é uma discussão quente aí que tá em pauta. Outra questão muito discutida e muito bem-vinda sem dúvida nenhuma, a possibilidade de incorporação da vacina de herpes zoster recombinante no SUS. É, então, a gente sabe dos benefícios da vacina, das suas recomendações, e ter essa conversa, né, a nível de governo, a nível do SUS, acho que isso foi um grande avanço. Então, entendendo quem são que seriam esses públicos prioritários, principalmente, no serviço público, considerando principalmente pessoas, com doenças crônicas como os imunocomprometidos, né, que teriam um risco maior, de ter herpes zoster e as suas complicações aí acima de 18 anos e tentar em um extrato da população idosa, qual esse extrato que se beneficiaria mais das vacinas, né? Então, 80 a mais, 70 a mais. Então, então hoje existe essa discussão, né? Essa discussão formal de tentar viabilizar essa vacina aí para uma parcela dessa população. Então, acho que isso é uma discussão super importante, pertinente, e aí que, obviamente, as recomendações para a gente estão muito claras em relação à eficácia, ao perfil de segurança, mas, claro, quando a gente vai falar de incorporações no governo, tem outras questões logísticas, de sustentabilidade, de custos, né, de dar oportunidade para a maioria que devem ser levadas em consideração. Mas tá aí. Um outro ponto super importante, o Renato até tocou aqui no assunto sobre as vacinas pneumocócicas, né? Então, a gente sabe que hoje as vacinas pneumocócicas no SUS, então a gente tem uma vacina pneumocócica 23 valente, que ela está recomendada principalmente para idosos acamados e institucionalizados,
E a gente tem uma vacina pneumocócica conjugada que está disponível aí nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que são os CRI, que são serviços públicos, abertos ao público, em todos os estados, com foco principalmente em doença crônica, né? Então, quando a gente fala de vacina pneumocócica 13 valente, ela está disponível hoje para pacientes transplantados, pessoas com câncer, com alguma imunodeficiência, e entre as imunodeficiências congênitas, e pessoas que viviam com HIV. E o Brasil entendeu, então, que há necessidade de uma ampliação e de uma melhor cobertura para alguns sorotipos de pneumococo que causam pneumonia grave, as meningites, a doença pneumocócica invasiva. Então, a gente está nessa fase de transição para o calendário geral, básico de vacinação aí em relação às vacinas pneumocócicas. E diretamente a mudança aí desse calendário e dessa vacina pneumocócica saindo de 10 valente, que é o que as crianças recebem aí no SUS hoje, para uma vacina de maior valência, e a Pneumovint está em consulta pública, embora o foco seja vacinação de crianças, mas essa população especial que já recebe vacina Pneumo 13, sem dúvida nenhuma vai se beneficiar também da chegada de uma vacina que vai ampliar essa proteção aí para os sorotipos realmente que estão mais prevalentes atualmente. Então, não haverá uma ampliação direta para pessoas com 60 a mais só por idade, mas esses grupos de doença crônica que já estão contemplados, e eventualmente ampliações podem ser discutidas, isso vai ser super importante, isso está aí também, provavelmente isso deve acontecer em breve. Mas eu queria chamar bastante atenção, e você já começou aí o fórum falando sobre isso, a gente não pode esquecer da vacina influenza, do reforço anual, e lembrar das estratégias diferenciadas que o SUS traz, que o PNI traz em relação à região. Então, hoje a gente tem basicamente duas campanhas de vacinação por região. Então, a gente tem a região norte, que deve começar aí nos próximos dias, ainda em novembro, provavelmente uma campanha específica, porque lá, por causa da sazonalidade, de alterações climáticas, os casos de gripe acontecem mais cedo. E aí a gente tem aí, a partir de março, abril de todo ano, a campanha para todo o resto do Brasil. E embora exista um momento específico de campanha, que é quando a gente fala mais da importância da vacinação, o governo deixou aberta essa vacinação ao longo do ano até durarem os estoques aí de vacina. Então a gente tem que tentar sair desses 50% aí de cobertura, né, de doses de cobertura para a população alvo, que é principalmente ali estão os idosos nessa população alvo. Então a gente não pode esquecer disso. A gente está tendo casos de influenza em alguns estados, então a gente não pode esquecer. Covid-19, a gente também não pode esquecer, porque é uma prioridade contínua. A gente ainda não tem essa sazonalidade, né? Qual o melhor momento do ano para receber vacina Covid-19? A gente não conseguiu, o mundo não conseguiu descobrir ainda esse melhor momento. Então, a gente tem essa recomendação de vacinação anual aí para as pessoas com 60 anos ou mais e doenças crônicas, os imunocomprometidos, né? Na verdade, os reforços, duas doses, uma dose a cada 6 meses para 60 a mais imunocomprometidos, e para as pessoas com doenças crônicas, né? Com condições crônicas não transmissíveis também, a gente tem aí esse calendário de uma dose. Então, atualmente, a gente tem uma vacina de RNA mensageiro com uma cepa que está atualizada para JN1, que é a que a gente tem de mais atualizada no mundo. Então, isso é super importante, principalmente quando a gente fala de idoso. A imunidade vai caindo ao longo do tempo, e hoje, quando a gente olha nos gráficos de doença, de hospitalização, de casos graves, a gente tem os extremos de idade. As pessoas mais velhas e as crianças, principalmente as menores de 1 ano de idade. Então, a gente não pode esquecer disso e de todo esse calendário que o Renato trouxe muito bem aqui. Então, a gente tem as vacinas disponíveis no SUS, como hepatite B, febre amarela, a pneumo 23 nas condições que eu já falei, a influenza, Covid. Então, a gente tem que lembrar que essas vacinas, né, na sua maioria, elas estão disponíveis aí no SUS. Então, em síntese, assim, o Brasil avança para um novo ciclo, né, no Programa Nacional de Imunizações, né, tentando ser mais moderno, integrado, centrado, em vacinação ao longo da vida. Então, a gente fala bastante de vacinação na criança, mas a gente tem que focar o olhar, então, para todos os ciclos da vida, e hoje a gente vem reforçando
essa comunicação, quão é importante vacinar os adultos, os idosos e as condições crônicas não transmissíveis. Acho que era esse o meu recado que eu tinha para dar aqui. Eu fico à disposição de vocês aí para a gente conversar. Né, Carolina, muito obrigado, muito bom ter essa atualização, né? Acho que a gente sempre está preocupado de quais são, né, as novas vacinas e como essas vacinas são incorporadas ao SUS também, para que a gente possa ter mais equidade em termos de acesso, né? Por mais que a gente tenha novas vacinas, algumas vezes essas vacinas não estão disponíveis para toda a população, acabam ficando restritas às clínicas particulares, né? E a gente sabe que esse não é o ideal, né? Principalmente quando a gente pensa nas populações que a gente está discutindo aqui hoje, né? Com mais de 60 anos e com condições crônicas não transmissíveis que têm um risco maior, como a gente já viu aí em apresentações anteriores, né? De hospitalização e de piora, né? Das suas condições de base. Mas muito obrigado. Eu anotei aqui até, né, o que você colocou, que tem sido as prioridades nos debates, né? E certamente nos alegra saber que existe essa atenção para que a gente possa ampliar aí o portfólio, digamos, de vacinas que são ofertadas para essa população e também para a população como um todo. E o seu alerta, né, mais uma vez, sobre influenza e Covid, a gente não vai parar de falar como Fórum CCNTs, porque isso nos preocupa muito. A gente tem visto surtos em diferentes regiões do país, incluindo aqui, né, eu falo de São Paulo, em São Paulo a gente tem ouvido muitos casos também de influenza e de Covid-19, né? E a gente tem ouvido muito também das pessoas não saberem sobre a necessidade de reforço da vacina de Covid-19 para pessoas com condições crônicas. Agora, esse reforço de 6 em 6 meses para pessoas com 60 anos, esse então parece que ninguém sabe a respeito, né? Tanto as pessoas, né, com mais de 60 anos, profissionais de saúde, a gente percebe que tem muito desconhecimento ainda, então é bom que a gente enfatize bastante para que esse conhecimento chegue mais longe. Muito obrigado pela sua participação.